Hey guys, good morning. How are you today? Como estão hoje? Good, I hope. Bem, espero. Primeiro eu queria agradecer mais uma vez todo o feedback que eu tenho recebido dos vídeos. Tá bem legal, tá bem bacana. Tá me deixando mais hypado, mais animado para fazer mais, fazer melhor, aprimorar. Então, quaisquer críticas são super bem-vindas, tá? Boas ou não. E vamos seguir em frente. Lembrando sempre do horário de atendimento, das 7h10 a meio-dia e meia. E tirem sempre suas dúvidas de preferência no Google Classroom. É a nossa principal ferramenta. Eu sempre respondo o mais rápido possível, dentro do horário, o mais rápido possível, tá? Gente, vamos concluir o capítulo 2, Chapter 2. Open your books on pages 26 and 27. Abram as páginas 26 e 27. Bom, seguindo aquele esquema do terceiro ano, e é uma coisa importante que vocês precisam ter, agora que a gente já viu todos os tempos verbais, a pegada é você saber distingui-los, vocês saberem diferenciá-los, né? Então, pegar mais de um tempo verbal ao mesmo tempo vai se tornar cada vez mais comum, e muita gente fica na dúvida em relação a isso, né? Se vocês levarem em consideração o inglês como um código, fica muito fácil de lidar. A gente parte da trindade Simple Past, Simple Present, Simple Future, e aí a gente vê as variações como se fosse um código. O foco hoje vai ser tempos no passado. Então, se vocês olharem na parte superior, na página 26, vocês vão ver 4 tempos verbais. Past Simple, ou Simple Past, para quem preferir, tanto faz. Past Continuous, Past Perfect and Past Perfect Continuous. Caramba, quanto nome, coisa complicada. Vamos tratá-los como um código? Bom, o Past Simple, ou Simple Past, é aquele velho conhecido da maioria de vocês do sexto ano, que nem todos foram meus alunos, que ou o verbo vem com ed, né, ou o verbo é irregular, está na tabela, beleza? Em relação ao Past Simple, desses 4 aí, ele é o único, como ele é simples, pensem dessa forma, ele é o único que não precisa de verbo auxiliar em sentenças afirmativas. Então, a elaboração de sentenças afirmativas é sujeito, verbo no Simple Past e o complemento. Então, para colocar o verbo no Simple Past, é o que eu falei. Olha na tabela, na coluna do Simple Past. Achou o verbo? Legal, bacana, é um verbo irregular. Não achou? Coloca ele com ed, deduza que ele é regular e partindo do conceito que você está olhando uma tabela de verbos completa, ok? Nas formas afirmativa e negativa, aí sim nós usamos verbo auxiliar. Então, na forma negativa, lembrando vocês, nós usamos o did e mais o not, né? O did mais o not na forma negativa. Então, nós temos did not, conhecido como didn't. E na forma interrogativa, colocamos o did antes do sujeito, tá? Antes do sujeito da oração. Então, quando a gente coloca o verbo auxiliar, o did, o verbo sempre volta para a forma original, ok? Então, por exemplo, I studied for the test yesterday. Eu estudei para a prova ontem, sentença afirmativa. I didn't study for the test yesterday. Então, o verbo perde o ed, tá? E na interrogativa, did you study for your test? Did you study for your test yesterday? O verbo também volta para a forma original. Bom, então eu não uso o verbo auxiliar em sentenças afirmativas? Sim e não. Eu já discuti isso com vocês. E agora isso vai ser cobrado. Em sentenças afirmativas, o uso do verbo auxiliar, ele é opcional. Você usa se você quiser. Opa, peraí, como assim eu uso se eu quiser? Se você quer dar ênfase pra caramba, reforçar a ideia da ação principal, aí você usa. Então, por exemplo, I did study for the test yesterday. Eu estudei sim para a prova ontem. Então, quando eu coloco o auxiliar numa sentença afirmativa, eu estou dando ênfase nessa ação. A gente chama isso de auxiliar enfático, emphatic auxiliary, tá? Isso serve para dar ênfase na oração principal e é uma coisa opcional, mas rola assim. Vamos para o past continuous. Se vocês olharem a definição que está escrito aqui, a gente tem uma definição que diz que ele é usado para se referir a eventos em progresso
no momento específico do passado, né? Não concluído num certo momento do passado, tá bom? Também é usado para se referir a atividades temporárias ou situações do passado. Tudo que tem continuous no nome, ou progressive, dependendo do caso, são sinônimos, tudo que tem continuous no nome vai ter o verbo principal no gerúndio, com ing, tá? Nesse caso, a estrutura do past continuous é sujeito, verb to be no passado, ou seja, was ou were, dependendo do sujeito, e o verbo principal com ing. Beleza? Past perfect. Já no past perfect, ele é usado para se referir a eventos que aconteceram antes de outros eventos no passado. É tipo um passadoception, a origem do passado, ou seja, passado dentro de outro. Mind blow total. Então, a estrutura dele, tudo que tem perfect no nome, usa o verbo have como auxiliar. Se o nome é past perfect, o have vai estar no passado. Entenderam? Por isso que eu disse que era como um código. Tá? Pensem no perfect, né? Tudo tem perfect, tem um have, então pense, eu sou perfeito, eu tenho tudo. Então, tenho tudo, verbo ter, verbo have. Tá? Espero que tenha entendido, acho que ficou meio louco isso aqui. Então, você usa para se referir a eventos que aconteceram antes de outros eventos. Por isso que ele é um tempo verbal meio raro. Então, a sua estrutura é sujeito, has, verbo principal no particípio passado. Então, na tabela de verbos irregulares, vocês vão olhar a outra coluna, que é a coluna do past participle, beleza? Tá? Então, coloquem o has e na outra coluna do past participle, do particípio passado. Tá legal? Aí, identificando se é regular ou não. Se está na tabela, legal, bacana. Se não está na tabela, deduza que é regular, insira o ed. Já indo para o último, Past Perfect Continuous. Caraca, Past Perfect Continuous? Espera aí. Se é perfect, vai ter o verbo have de auxiliar? Sim. Se é continuous, vai ter ing também? Também. Vamos ver a definição dele? Então, usado para se referir a eventos no passado, tá? Que estavam acontecendo por um período de tempo antes de uma outra coisa acontecer. Então, estavam expressando continuidade antes de um outro momento no passado, não estavam concluídos ainda, tá? Então a ênfase é na continuação do primeiro evento, ou seja, sujeito, auxiliar, had, sempre o had, verb to be no particípio passado, ou seja, been, e verbo principal com ing. É uma estrutura longa, mas é uma estrutura fácil. Então é nessa situação, expressando uma continuidade, tá? Antes de um outro passado. É um esquema parecido com o do Past Perfect. Mas o Past Perfect ele estabelece uma ação completa antes de uma outra ação, enquanto esse estabelece uma ação em progresso antes de uma outra ação. Ok? Mas também é aquele mind blow de uma ação antes da outra. Ambos pegam situações muito específicas, né? Vamos para os exercícios, então, tá? Number 1, read the question and the answer, then mark the correct option. Então, leiam a questão e a resposta e marquem a opção correta, ou seja, as formas verbais que completam adequadamente os dois. Number 2, mark the option that corresponds to the idea expressed by the comic strip. Então, marquem a opção que corresponde à ideia expressa pela tira em quadrinhos. Number 3, read the news article and complete it with the simple past, past continuous, past perfect, or past perfect continuous forms of the verbs in parentheses. Então, aqui vocês vão fazer o julgamento das situações que eu descrevi para vocês no começo e está aí na parte superior dessa página, tá? Vocês vão avaliar se é um passado concluído, simples assim, tá? Se era uma ação em andamento em algum momento do passado, se era uma ação antes de outra, tá legal? Ou se era uma ação não concluída antes de outra no passado, tá? Vocês vão avaliar e colocar o verbo no tempo verbal certo, obedecendo às suas respectivas estruturas, beleza? Number 4, read the comic strip, then underline the correct option to complete the sentences. Então, leiam a tirinha e sublinhem a opção correta para completar as frases abaixo. Beleza? Então, só ver a forma verbal certa de acordo com as situações que nós vimos no início da 5.
There are seven past verb tense mistakes in the testimonial below. Find them and write them correctly on the corresponding line to the right. Então, há 7 erros de tempos verbais no passado nesse depoimento abaixo. Encontre esses 7 erros e escrevam eles corretamente na linha correspondente na direita de vocês. Tem uma linhazinha ali. Então é só escrever a correção certa de cada um desses verbos aí do lado. Number 6. Read the text in exercise 5 again and find an example of the emphatic auxiliary. Então, leia o texto no exercício 5 de novo e encontre um exemplo de auxiliar enfático. Foi o que eu falei lá no começo, daquele auxiliar que é opcional, mas é usado numa sentença afirmativa para dar ênfase numa ação, num verbo, ok? Então nós vamos corrigir sexta-feira, Friday. Deixem dúvidas no Classroom se preciso, tá legal? Curtam ou não, enfim, curtam ou descurtam, enfim, o que vocês acharem sobre esse vídeo. E não esqueçam, quem não assinou, assine o canal, por favor, please, pretty please. Thank you, don't forget, stay home, stay safe, bye bye.